Muito bem, estamos aqui ao vivo para alguns alunos. Também estou em outros dois dispositivos para alguns alunos que não podem acompanhar o tempo todo, mas vão estar entrando e saindo. Também estamos com os meus alunos que estão em loco aqui também, assistindo com a gente, tá bom? Muito bem. A aula de hoje, deixa eu espelhar aqui para vocês. Só um minutinho, por favor. A aula de hoje é a aula número 2. Ainda no curso de intermediações imobiliárias. Lembrando que o aulão com o professor Mauro Popério são todas terças e quintas, das 20 horas até as 20h30, 20h40 aproximadamente, tá? Muito bem. O assunto de hoje diz respeito a algumas informações já sobre contratos imobiliários, algo que tange muito a relação de intermediação de bens imóveis. Por exemplo, vamos aqui. Quem pode ser um comprador de algum tipo de bem imóvel? Então, temos o contrato de compra e venda, é aquele que recebe a coisa, o imóvel. Deixa eu admitir mais uma aluna aqui. Opa, admitir, ok. Então, o comprador é aquele que recebe a coisa, no caso, o imóvel, mediante o pagamento do seu preço. Pode ser todo aquele que tiver capacidade de contratar, ou seja, tem uma legalidade. Até 16 anos, a pessoa ela é absolutamente incapaz de comprar qualquer coisa. ah, 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 Ele só pode comprar quando tem alguém junto com ele ali, certo? Ou seja, o seu responsável legal. Dos 17 anos, ele é considerado relativamente incapaz. Então, ele pode ser assistido, ou seja, vai ver como é que ele vai fazer, vai estar como testemunha e tal. E os emancipados, né? Quando o pai e a mãe fizeram isso, ele pode comprar qualquer imóvel de forma legal. Normalmente, isso tudo aí não acontece, tá? De cada 100 transações, 99 é com pessoas maiores de idades, normalmente, ok? Opa. Cliente locatário é aquela pessoa que está locando, que vai locar um imóvel para a pessoa morar, ou seja, é o famoso inquilino, né? Corretor de imóveis, tá? É o profissional que vai aproximar as partes e que vai fazer um comprar, outro vender. Geralmente são dois corretores. Um representa o comprador, outro representa o vendedor. Não obstante, de acordo com o Código Civil, os dois têm responsabilidades para que o negócio saia de um jeito com equidade, com razoabilidade jurídica, ou seja, que não haja má-fé. Em troca disso, ele recebe uns honorários ou comissões, como eu queira chamar também, por essa intermediação. Na área de vendas, existe uma comissão de 6%, não é lei, já foi uma exigência, hoje não é mais, mas continua por uma questão aí dos costumes, 6% de comissão. Imóvel. O imóvel é todo aquele bem que, por sua natureza, a gente não pode tirar do lugar, né? Ele não pode ser transferido de um lugar para outro, né? Exemplo, a gente não consegue mudar um edifício de 20 andares, não conseguimos mudar um terreno de lugar. Proprietário, né? Vendedor, locador. Quando a pessoa é dona do imóvel, ele pode vender, ele pode locar, ele pode fazer o que ele quer. Quando ele loca, ele é o locador. Antigamente é o senhorio, né? Ele que é dono e administra também a locação. Ah, qual que é o objetivo das transações imobiliárias, a nossa intermediação imobiliária? Tem por objetivo proporcionar aproximação entre o proprietário do imóvel e aquele que deseja comprar ou alugar. O corretor de imóveis é a pessoa intermediária. Vejam, quando tem um comprador e um vendedor, normalmente um corretor, né, vai tratar dessa intermediação. Ele vai falar com o comprador e com o vendedor, certo? Mas, em muitos casos, tem parceria comercial e aí existe um corretor representando o vendedor e outro corretor representando o, o comprador. A via de regra,
é um só corretor que vai tratar dos dois. Mesmo você sendo um corretor contratado e ligado a um deles, você tem que ter o mesmo senso de justiça para os dois, ok? A intermediação pode ser realizada através de várias operações imobiliárias. As mais comum é compra, venda e locação. Em segundo plano vem ali a permuta e depois vem a cessão de direito, que é um assunto um pouco mais aprofundado no quesito direito imobiliário. Para que haja transferência de um bem para outro, assessorado por um profissional corretor de imóveis, a lei que instituiu o corretor de imóveis, a profissão que criou os CRESs, tal, no artigo 20, ela diz o quê? Que é deter, que diz que determina que é vedado ao corretor de imóveis anunciar publicamente proposta de transição que não esteja autorizada através de documento. Ou seja, antigamente, há uns 15 anos atrás, começou uma onda no Brasil de que as opções de venda de imóvel não deveriam ser mais com exclusividade, ou seja, um cliente quer vender um imóvel, ele assina uma autorização de venda com exclusividade só comigo, Mauro. Então, só eu posso vender, nem mesmo o proprietário pode vender. Ó, olha que loucura, isso era muito bom para nós, tá? Ainda existe essa opção, mas não é mais regra, não é mais lei. O último estado, a última cidade da federação a abolir essa ideia foi Curitiba, por ser uma cidade um pouco mais tradicionalista e conservadora, tá? Então, ninguém pode anunciar um imóvel para vender com ou sem exclusividade que não tem um documento do proprietário de fato que autorize ele a fazer isso, ok? O Conselho Federal de Corretor de Imóveis, em 95, baixou uma resolução. Uma resolução é feita quando são autarquias, são resoluções que pode ser revogada por eles mesmos, pode ser revogada por um agente maior, inclusive. Então, resolução na ideia da presidência do Conselho e dos seus associados, viu-se que era necessário tomar uma medida para que a profissão e os negócios imobiliários tenham equidade, razoabilidade jurídica, que não fira nenhuma outra pessoa. Tá? Então, está ali, ó. Em 95, com essa resolução, a famosa 458, que estabelece que a determinação da lei, assim sendo, a autorização de venda é o instrumento mais importante entre corretor de imóveis e seu cliente, autorizando assim o corretor a transacionar um ou vários imóveis. Esse transacionar não quer dizer efetivar a operação, ok? Quem vai efetivar a operação de fato é o comprador e o vendedor, entre eles dois sozinhos, com a intermediação, assessoria do corretor e de outros agentes, advogados, que sejam, não importa, ok? Então, não é o corretor que vai fazer, mandar e determinar as regras daquela transação. O corretor não tem poder para isso, entendeu? Ele não pode fazer a venda como se fosse um cartorário. Claro? Já um cartorário tem esse poder através de escritura e outros documentos, ok? Conforme determine o contrato de prestação de serviço. Esse contrato de prestação permite que eu possa ofertar, receber sinal de negócio, mas a efetivação da transação se dá entre as partes, assessorado por nós e advogados, ou no próprio cartório. Muito bem. Esse documento é o único registro de que o corretor de imóveis comprove que está realmente trabalhando e dedicando para o serviço qual foi contratado. A famosa autorização de venda, opção de vendas, né? Da autorização para nós trabalharmos. Hoje, angariei um imóvel, um apartamento em frente ao Museu do Olho, no Centro Cívico. Estou fazendo hoje aqui a autorização de venda com os dados do proprietário, dados do imóvel, a avaliação que eu fiz, vou mandar para ele com as condições, inclusive, né, com as condições, e aí, a partir disso, ele vai assinar. Ele assinando já é um contrato entre eu e ele, ok?
Ali, ó, deve ser usado sempre que for imóvel mostrado para algum pretendente. Ou seja, se alguém tem interesse em ver esse imóvel, eu devo falar que eu tenho autorização de venda, está aqui, posso mostrar para ele sem nenhum problema, ok? Deverá ser anotado todas as observações feitas pelo pretendente para que não fique dúvidas se a transação foi concluída ou não. Ou seja, se houver interesse para quem está visitando o imóvel que você tem a opção de venda, é bom anotar tudo que ele não quer, as condições e até uma proposta de compra também tem que ser oficialmente assinada. A nossa aula é uma aula um pouco pequena hoje, tá? Algumas aulas são maiores, outras aulas são menores, infelizmente, né? Deixa eu. Nós vamos entrar depois na parte do recibo de sinal de negócio, no dia 30. Depois vamos ter o assunto de. ah, ah, existe também o documento de visitação do imóvel, tá? Que é muito importante. Está aqui, inclusive, perdão. Deixa eu ver aqui. Faltou esse item aqui, ó. Aqui. Esse documento de visitação do imóvel, ele é um documento muito importante, mas que poucos corretores de imóveis preenchem, tá? Geralmente as imobiliárias têm esse documento bem pequenininho, assim, quase que despercebido, tá? Aonde o corretor de imóveis que vai mostrar o imóvel para algum interessado, ele leva essa fichinha, um cartãozinho, que é o termo de visitação. E lá o corretor preenche. Eu, corretor, no dia tal, visitei o imóvel junto com o senhor Mauro Palpério, CPF tal, RG tal, 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 e pede para o cliente assinar que ele viu aquele imóvel. Nem todos os clientes querem assinar, medo de se comprometer com alguma coisa. Quando o cliente não assina, você vai ter uma foto deles ali visitando, você vai ter uma resposta no e-mail que ele aceitou fazer visita, você vai ter um WhatsApp dizendo que ele visitou, que ele gostou, que ele não gostou, que ele quer pensar um pouco, tudo que dê uma prova que você visitou. E por que existe isso? Porque, infelizmente, no mercado imobiliário, em geral, existem clientes que não pagam comissão dos corretores mesmo comprando através dele. Aí o corretor de imóveis precisa se valer do seu direito e vai para as vias da justiça. O corretor de imóveis, tendo alguma prova que prove que ele mostrou esse imóvel para tal cliente e o cliente veio a comprar a posteriori, sem prazo inclusive, a comissão do corretor é devida pago pelo proprietário. Se o proprietário também entra na onda e não pagar a comissão para o vendedor pelo pretexto que o cliente veio depois sozinho, etc. Ok? Então, no mercado imobiliário acontece muito isso. Por isso que esse tema de licitação é importante. Mas já falo para vocês. De cada 10 corretores, cara, olha, se 3 fizerem isso aí é muito. Por quê? Tem medo, preguiça, tem medo que vão se indispor com, com o proprietário. Tá? Isso não acontece, mas infelizmente é o medo natural dos corretores de imóveis que existe. Ok? Até aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que falamos até agora? Não? Então tá bom. Bem, a aula hoje é muito rápida, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer aí sobre a angariação de imóveis, sobre documentação de imóveis. Quem quer perguntar? Silvia, quer perguntar alguma coisa? André, Jefferson? Hoje o Giovanni não dá porque ele está na boleia. E agora tá tranquilo, obrigado. Falou, Jefferson, beleza. Silvia, quer fazer alguma pergunta? André? Tá bom. André, tá me ouvindo ou não? O André tá lá nos Estados Unidos, nos States. André, não tá aí? Tô sim. Eu tava conseguindo ligar esse microfone aqui, não. Tá, tô Você tudo tá certo. aí Tá nos tudo States tranquilo. ou tá no Brasil? Não, já tô no Brasil. Ah, tá. Como é que foi aí, cara? Já tô no Como é que Brasil. tá aquela onda lá de deportação? Existe ainda lá? Isso é verdade mesmo? Estão falando lá, cara? Olha, assim, tem deportação todo mês. Aviões, foram mandados 30 e poucos aviões nos últimos 2 anos de deportação para cá. Ah, Agora que o tá. pessoal tá Entendi. descobrindo isso. Mas a minha filha que tá lá,
ela me falou que tá assim uma onda de terror e pânico lá. O É pessoal tá mesmo, né? muito preocupado, por quê? Porque começou a aparecer o pessoal do ICE, onde eles nunca apareciam, né? Aham. Então, o pessoal da imigração, e eles estão, sim, estão correndo atrás. Que Eles pena, né, estão cara? correndo atrás. Eu ouvi dizer que tem gente lá até que eles não estão respeitando nem os bens das pessoas que compraram lá os bens. Não, não, eles pegam, se eles pegarem e você não tem a documentação correta, eles vão, sim, eles vão fazer, o que eles estão procurando é o pessoal que vem pelo México, Aham, porque isso é crime federal. Quando aham, você vai para lá, por exemplo, e fica sem status, você, por exemplo, foi como vice turista e ficou sem status, você entrou legalmente, você sim, então, não, você, né, a pessoa fala ilegal, não, não é ilegal, você está sem status. aham. Mas o que eles estão procurando é o pessoal que entra pelo México, e É, isso é você crime imagina. federal. E eles estão realmente indo atrás. Estão indo atrás. Imagino, E imagino. agora, com essa questão de poder entrar em escola, igreja, tá todo mundo em pânico. Sério, é, Tá cara? todo mundo em... Horror, né? Eles não podiam entrar numa igreja, por exemplo. Hoje eles podem. Agora podem. Podem, podem. Eles podem entrar lá, chegar e dizer, vem cá, vamos conversar aí na salinha. E Ah, eles têm então autoridade, eles pode. são autoridades, têm poder de polícia, pronto, não Aham, tem muita conversa. Então, maravilha. realmente, tá assim, um clima meio de caça às bruxas, assim. Beleza. André, me diga uma coisa. Como é que tá? Já começou na empresa ou não? Comecei até, tô ainda me inteirando lá, mas estou bem animado, bem animado. Legal. Tem Eles muita constroem coisa para casas, fazer. né? Eles constroem casas de alto padrão e também eles têm venda de projetos para incorporadoras, Uhum. tem uma gama legal de produtos. Até eu tenho que trocar uma ideia contigo depois aí sobre isso, né? É Novo Hamburgo ou Depende de não? alguma. Hã? É Novo Hamburgo ou não? Não, Passo Fundo. Ah, Passo Fundo. Passo Fundo, legal. Passo, Tá Passo Fundo. certo, tá certo. E, Bem, pô, uma equipe fantástica. São duas arquitetas, uma engenheira que aham. cuida de projetos e um engenheiro que cuida de execução. Cara, pessoal assim, avançar. Bom, a arquiteta que é assim, a cabeça lá é doutora em arquitetura. É muito, Entendi, muito. Ela fez doutorado no Rio de Janeiro. Projetos entendi. fantásticos, cara. Eu estou Muito muito bom. animado. Estou montando agora o CRM, tá uma bagunça. Essa é a verdade. Imagino. Tá uma bagunça. Eles estavam muito informais, assim, tudo meio eles fazendo. Então, Aham. estou começando a organizar as coisas lá. Mas Muito estou bem bom. animado. Muito bom, Bem... excelente. Então tá bom. Bem, pessoal, hoje foi uma aulinha bem fraca. Algumas são grandes, outras são pequenas, tá? Mas toda terça e quinta são 100 aulas esse curso. Depois vai ter certificado tudo. Tendo dúvidas sobre esses assuntos, tá? Vão me chamando no WhatsApp e eu vou ajudando vocês aí. Quando chegar ali na sexta-feira, que teremos a nossa terceira aula, eu vou postar esse material didático que eu passei para que está aqui, que vai da aula um à aula 3. Eu vou postar para vocês aí esse material. Então, vocês vão ter daí esse material para ler depois e, tendo dúvida, vão falar comigo. Tudo bem? Sei, Tá bom? combinado. Pessoal, então, Show de ó, bola. abraço para vocês e qualquer coisa, pode me chamar ali no privado, porque eu não durmo. Então, eu fico 24 horas acordado para atender os nossos alunos aí, tá bom? Maravilha. Um abraço, Maravilha. boa noite a Obrigado. Boa todos. noite. Boa noite.